Oi, eu sou a Bianca e hoje eu vou falar um pouquinho do meu trabalho sobre a avaliação do uso de aditivos na hidrólise enzimática do bagaço da cana-de-açúcar. Fazendo uma breve contextualização, a demanda global por combustíveis renováveis cresce a cada dia, enquanto os impactos ambientais da matriz energética atual continuam preocupantes. E uma alternativa promissora é o etanol de segunda geração, que ele é produzido a partir de resíduos lignocelulósicos, como o bagaço da cana-de-açúcar, que é um subproduto abundante aqui no Brasil. E apesar do seu potencial, a conversão dessa biomassa em etanol ainda enfrenta barreiras técnicas como a baixa acessibilidade enzimática da celulose e a distorção improdutiva das enzimas da lignina, que reduzem a eficiência do processo. E apesar desse potencial, o maior gargalo do processo é a hidrólise enzimática. E nessa etapa, as enzimas que deveriam quebrar a celulose acabam se ligando de forma improdutiva à lignina, o que reduz drasticamente a liberação de glicose e compromete a eficiência da conversão. E apesar do grande potencial dessa biomassa na produção de etanol 2G, há limitações principalmente na etapa de hidrólise enzimática, como a formação de ligações improdutivas em enzima lignina, reduzindo a acessibilidade das enzimas da celulose e, consequentemente, diminuindo a eficiência do processo. Agora, falando um pouquinho do problema e objetivo de estudo, existem duas rotas biotecnológicas principais para a produção de etanol 2G. O processo SHF, em que a hidrólise enzimática e a fermentação ocorrem separadamente, e o processo SSF, que integra as duas etapas simultaneamente. Ambas as rotas elas apresentam essas limitações, e uma das estratégias estudadas para recuperar esses desafios é o uso de aditivos que bloqueiam os sítios de adsorção da lignina, aumentando a disponibilidade das enzimas para a conversão dos polissacarídeos. Nosso trabalho ele avaliou a aplicação da proteína de soja e do polietileno glicol, chamado de PEG, como aditivos promissores nesse processo. Independentemente da rota escolhida, a hidrólise enzimática ela continua sendo o grande desafio, e por isso esse estudo teve como objetivo avaliar o uso de aditivos capazes de reduzir a ligação improdutiva enzima-lignina, aumentando a disponibilidade das enzimas para a conversão da celulose em glicose. Para isso, a gente avaliou a aplicação de dois aditivos, fazendo essa síntese, que foi a proteína e o PEG. Falando agora dos materiais e métodos, nós realizamos ensaios em incubadoras shakers a 50 graus Celsius a 150 RPM, com 10% de biomassa e 10 FPU por grama, da enzima Celix CETEC2. E diferentes concentrações de aditivos foram avaliadas, 2,5, 5, 7,5 e 10 gramas por litro. A liberação da glicose ela foi quantificada ao longo de 48 horas de reação, utilizando o método enzimático com reagente GODPAP. Dessa forma, podemos avaliar diretamente como esses compostos impactam a eficiência da etapa da hidrólise. Os resultados eles foram expressivos. Sem aditivos, que foi o experimento de controle, e a conversão da celulose em glicose ela foi de apenas 24%. Já com o PEG, alcançamos até 60% de conversão, um aumento de 150% em relação ao experimento de controle. A proteína de soja ela também se destacou, chegando a 56% de conversão, que foi um incremento de até 135% total, quando comparada com o experimento de controle. E esses experimentos, eles demonstram de forma clara o impacto positivo da adição de aditivos na hidrólise enzimática, aproximando ainda mais o etanol 2G na sua viabilidade de escala industrial. Agora aqui, dando uma conclusão sobre o nosso projeto, nós concluímos que o uso de aditivos é uma estratégia promissora para otimizar a produção de etanol 2G, aproveitando resíduos abundantes na agroindústria brasileira. Com ajustes nos parâmetros operacionais e avaliação econômica, essa tecnologia pode fortalecer a matriz energética renovável do país, unindo sustentabilidade, inovação e competitividade. Muito obrigada pela atenção, gente. Até a próxima!